Bom dia, estamos no dia 213 de leitura da Bíblia. Começaremos com o livro 1 de Coríntios, capítulo 16. A oferta para os cristãos da Judéia. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua propriedade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu estiver chegando, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Os planos de Paulo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Conselhos finais. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias de Acaia, e eles se consagram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se às pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem devido reconhecimento a homens como esses. Saudações. As igrejas das províncias da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdam uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação do próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Bênção. A casa do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Livro 2 de Reis, capítulo 12. O reino de Joás de Judá. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Joás disse ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que for trazido à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, deverá ser recebido pelos sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e que os sacerdotes reparem os estragos no templo, sempre que houver um reparo a fazer. Mas no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos no templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhe disse: por que vocês não estão reparando os estragos no templo?
Agora, pois, não recebam mais dinheiro de seus conhecidos, mas entreguem-no para a reparação dos estragos no templo. Os sacerdotes concordaram em não mais receber dinheiro do povo e concordaram também que não ficariam encarregados de reparar os estragos do templo. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um buraco na tampa e a pôs junto ao altar, à direita de quem entrava na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que era trazido à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, era entregue aos que dirigiam a obra e tinham seu encargo da casa do Senhor. Estes pagavam aos carpinteiros e aos construtores que reparavam a casa do Senhor, e também aos pedreiros e aos cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que era trazido à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, nem apagadores, nem bacias, nem trombetas, nem qualquer outro vaso de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque davam dinheiro aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque eram honestos. Mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não era trazido à casa do Senhor. Ficava para os sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou e conquistou a cidade de Gate. Depois, Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, pegou todas as coisas santas que Josafá, Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, bem como todo o ouro que havia nos tesouros da casa do Senhor e no palácio real, e os mandou a Hazael, rei da Síria. E este se retirou de Jerusalém. Quanto aos demais atos de Joás e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? A conspiração contra o rei Joás. Os servos de Joás se levantaram, fizeram uma conspiração e mataram Joás na casa de Miló, que fica na descida para Sila. Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, servos de Joás, o atacaram e ele morreu. Joás foi sepultado no túmulo de seus pais na casa de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Livro 2 de Reis, capítulo 13. O reinado de Joacás de Israel. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeocás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Jeocás fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeocás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder dos sírios e puderam morar de novo em suas casas como antes. Contudo, não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que este levou Israel a cometer, mas andaram neles, e também o poste da deusa Azerá permaneceu em Samaria. Do exército de Jeocás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia destruído os demais, reduzindo-os a pó. Quanto aos demais atos de Jeocás, a tudo o que fez e ao seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeocás morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar.
O reinado de Joás de Israel. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeocás, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Porém, andou neles. Quanto aos demais atos de Jeoás, a tudo que fez e ao seu poder, com que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro de história dos reis de Israel? Jeoás morreu e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. A profecia final e a morte de Eliseu. Quando Eliseu estava sofrendo na enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos de moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viriam um desses mantos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Guerra entre Israel e Síria. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeocás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu deles e voltou-se para eles, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los, e até agora ainda não os expulsou da sua presença. Hazael, rei da Síria, morreu e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeocás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que, na guerra, este havia tomado de Jeocás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Miqueias, capítulo 3. Ameaças contra os maus governantes e os falsos profetas. Eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele. Quebram seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor, a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz, quando tenho que mastigar, mas apregou guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso vocês terão noites sem visões, terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus.
Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. Vocês que detestam a justiça e pervertem tudo que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato.